Ele morreu e foi substituído por um sósia? E se esse é o sósia, como o verdadeiro Paul McCartney morreu? E quais são as supostas pistas nas capas e nas músicas? 9 de novembro de 1966, lá pelas 5 da manhã supostamente, Paul McCartney teria sofrido um acidente de carro e teria morrido. E para não ter que dar essa notícia pros fãs ou perderem público por colocarem outro baixista no lugar, a gravadora teria ido até um concurso de sósias de Paul McCartney e encontrado William Campbell, também conhecido como Billy Shears. Mas os Beatles começaram a colocar pistas de que o verdadeiro Paul McCartney morreu, começando pela faixa título do Sgt. Pepper's, onde eles apresentam esse sósia, Billy Shears. So let me introduce to you the one and only Billy Shears. Se colocar um espelho no bumbo ali no Lonely Hearts, forma a frase One He Die, aquele que morreu. A vibe dessa capa é como se fosse um velório. O baixo do Paul McCartney feito de flores virado pra esquerda, já que ele era canhoto, como se fosse o seu velório. John Lennon cantando no final de Strawberry Fields I Buried Paul, eu enterrei Paul. Na capa do Abbey Road, o Paul é o único que tá descalço. Os mortos eram enterrados descalços, com um cigarro na mão direita, sendo que ele era canhoto. Se reparar na roupa de cada um, é como se John Lennon fosse Deus, Ringo, o agente funerário, Paul, o cadáver e George, o coveiro. Ainda não se convenceu? Então por que no clipe de Your Mother Should Know, todos os Beatles estão de branco com um cravo vermelho e o Paul é o único que tá com um preto? Sabe por que não existe flor preta? Fato é que isso é tudo mentira. Eu já tava te convencendo, né? Paul McCartney realmente sofreu um acidente, mas foi 26 de dezembro de 1965. E ele ficou vivo, mas ficou todo arrebentado, coitado, ó. E a boca dele ficou rasgada. Você pode ver no clipe de Paperback Writer e Rain que o Paul tá com uma cicatriz na boca e o dente quebrado. O John Lennon não tava falando I buried Paul, e sim Cranberry Sauce. Billy Shears é na verdade o nome que o Ringo usa no disco, já que o conceito do álbum é que eles são uma banda fictícia com outros nomes e tal. O Paul nesse clipe é o único usando um cravo preto porque não tinha outro vermelho, já que o próprio Paul era quem tava dirigindo esse videoclipe. Então quando chegaram com os cravos ali, cada um pegou o seu, aí quando o Paul foi ver, sobrou o preto pra ele. É isso aí, né? Por que não existe flor preta? É que sem graça. E o Paul só tá descalço nessa capa porque antes ele tava de chinelo. Um calor infernal, todos de terno. Entre uma foto e outra, o Paul acendeu um cigarro, chutou a chinela de lado e atravessou a rua descalço, e assim a história se fez. E sim, esse é o próprio Paul McCartney, só que aquele só tava disfarçado pra poder tirar umas férias sem ser reconhecido. Muito obrigado a Four Chair Tales. Fez uma arte muito da hora minha, fez com o meu look do Cascão. Também fez eu com a roupinha completa de quando eu fui ver Michael. E Ju, finalmente 20 vídeos! Pra comemorar isso, eu tenho aqui um whisky do John Lennon. Pai, você fazer isso parecer tão fácil. Um beijo pra sua prima.